A Bíblia nos diz, da parte de Deus, que é erro fazer coisas erradas, mas é erro também deixar de fazer as coisas certas. A omissão é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. A omissão é pecado. É pecado, é injustiça você condenar o inocente. Mas diante de Deus é injustiça também passar a mão na cabeça do culpado. Se alguém é culpado, tem que ser punido. E a responsabilidade é de quem tem autoridade para isto. No caso da lei em Israel, a responsabilidade primeira era dos pais para punir os filhos quando fizessem coisas erradas. Os pais tinham que punir os filhos. Hoje em dia, normalmente quando a polícia vai a uma comunidade, a um local de conflagração, a polícia procura descobrir, entender a situação. E quando prende alguém, é aquela choradeira, a mãe vem chorando, os pais acham que os filhos são sempre bonzinhos. Esta é a reportagem que você normalmente vê e ouve na mídia, que a polícia prendeu um rapaz inocente, muito bonzinho, a mãe está chorando porque ele nunca fez nada de errado. É sempre assim. Em Israel, os pais eram responsáveis por punir os filhos e até levar à morte o filho quando cometesse um crime. Isto era responsabilidade de todos. Então, para Deus, você condenar o inocente é injustiça. No Brasil, esta realmente é uma injustiça. Mas você passar a mão na cabeça do culpado também é injustiça diante de Deus, mas aqui na terra, não. Se não foi apanhado em flagrante, se não houve processo, se não há testemunhas e uma série de atenuantes, então a pessoa não pode ser considerada culpada. É apanhada com a boca na botija, ou seja, há uma gravação em que ela reconhece o crime. Mas aquilo não é levado em consideração, porque a gravação não foi oficial, não é uma gravação que possa ser considerada como prova. Então a pessoa é inocentada, todo mundo sabendo que ela fez aquilo que fez e aconteceu, mas pela justiça brasileira ela não pode ser condenada. Diante de Deus isso é um pecado gravíssimo. Liberar o culpado, inocentar o culpado é um pecado gravíssimo. Eu quero trazer uma história da Bíblia para nossa ilustração a esse respeito. Ela diz de Davi quando estava fugindo do seu filho Absalão. Aquele filho era uma peste, um filho que logo cedo manifestou vaidade, soberba e, enfim, era um filho que não obedecia o pai, não obedecia os caminhos que o pai orientava, que trazia da parte de Deus. Ele era muito soberbo, vaidoso e carnal, o Absalão. E o pai não o repreendia, deixava, é uma omissão gravíssima. Depois, Davi, pelo resto da vida, arcou com consequências de ter aliviado a sua mão de castigar aquele filho rebelde chamado Absalão. Mas Deus faz as circunstâncias acontecerem. Se Davi se omitiu, o Senhor não se omite. Mais tarde, ele recebeu a punição com a morte pelo seu caminho de rebeldia e foi muito duro. Só que naquele episódio levou à morte muita gente também. Tudo por culpa de Davi na omissão que ele teve na educação dos filhos. A Bíblia diz que os pais têm responsabilidade na educação dos filhos. Se os filhos seguem um caminho de rebeldia, é porque os pais se omitiram na disciplina quando os filhos eram pequenos. Quando atingem a adolescência e a juventude, pouca coisa mais os pais podem fazer.
porque não se muda mais aquele instinto perverso, aquele estilo enganador, mentiroso, aquela soberba, aquilo que foi criado na criança nas primeiras idades, não se muda mais depois na juventude. Portanto, os pais que acordarem tarde demais vão ter dissabor com seus filhos pelo resto da vida. E filho, até que morra, a gente vai ter que aguentar a vida inteira. Portanto, é bom considerarem isto os pais de filhos pequenos ainda. É de pequenino que se torce o pepino. Há um ditado que diz isto: quando você coloca um chuchu dentro de uma garrafa, como é que a gente consegue colocar um chuchu dentro de uma garrafa? É fácil, é só colocar o chuchu novinho, porque ele entra pela boca da garrafa. Depois ele cresce lá dentro da garrafa. Isso significa que a gente corrige o filho enquanto é pequeno, 1, 2, 3 anos, 4 e 5 no máximo. Depois é só continuação. Mas esses primeiros anos são fundamentais, pelo que a gente recomenda que as mães nem trabalhem, se possível, enquanto os filhos são menores de 5 anos de idade. Isso para poderem corrigir a própria mãe, e o pai deve ajudar a corrigir o filho enquanto é pequeno, visando o proveito dele quando grande. Davi teve muitos problemas na vida. Salomão era dos filhos mais velhos e Davi, muito envolvido com lutas, guerras e problemas, não teve muito tempo de corrigir aquele filho. Quando ele cresceu, ele fez muita coisa contra o pai, até que organizou uma revolta para matar o pai e tomar o reino. Quando aquilo aconteceu, Deus agiu. Deus fez as coisas acontecerem. O confronto que Davi quis evitar, Davi foi covarde, ele fugiu para deixar o filho governando. A atitude covarde de Davi foi terrível, porque ele teria deixado o país nas mãos de um déspota, de um soberbo despreparado, que seria rei, o Absalão. Davi foi omisso e covarde naquela atitude. Mas Davi agiu em benefício do filho para não derramar muito sangue da população também. Mas não adiantou, porque o que Davi quis evitar aconteceu. Deus fez acontecer e morreu muita gente, inclusive o próprio Absalão. Quando aquela notícia chegou que Israel tinha sido derrotado e o Absalão morto, Davi chorou muito. Você encontra essa história em 2 Samuel, capítulo 18, e depois entrando pelo capítulo 19 adentro. A notícia chegou até Davi que ele tinha sido vitorioso mais uma vez naquela batalha contra Absalão, e o Absalão tinha morrido. Davi não quis saber de nada, entrou para uma sala fechada e ali chorou. Ao invés de comemorar a vitória, ele chorou a morte do seu filho. Ambas as coisas são necessárias. Quando você tem que escolher uma delas, você faz o quê? Você chora seu filho ou você comemora a vitória? O que você faz? A vida tem muitas situações difíceis em que nós temos que escolher. Ambas as coisas são necessárias, mas nós temos que escolher aquela mais importante. Havia um povo atento à reação de Davi. Eles haviam vencido e estavam agora aguardando as orientações de Davi. E as orientações não vieram, porque Davi estava imerso ali, quem sabe, assolado pelo espírito de coitadinho, aquele espírito de autocomiseração,
Davi estava imerso naqueles seus problemas pessoais, na sua choradeira pelo filho Absalão que tinha morrido. E o povo do lado de fora atônito esperando. Esperando o quê? Eles tinham que comer, eles tinham que resolver a vida deles. Cada um tinha sua casa, seu trabalho, seu sítio, seu negócio. Eles tinham que voltar para casa, eles tinham família para cuidar. Eles estavam esperando e o Davi chorando. O Davi imerso nos seus problemas sentimentais. Na verdade, Davi estava chorando a sua própria culpa, porque se o Absalão morreu, foi culpa dele, Davi, e Davi sentiu aquilo. Então esqueceu todo mundo, entrou lá para um quarto, se trancou e foi chorar. A gente diz que criança é assim, ela chora e não quer saber nem o lugar onde está chorando. Há situações que a criança chora no meio do culto da igreja, atrapalha o culto todo. Por essa razão, algumas igrejas separam as crianças para elas não fazerem barulho nem chorarem, para não atrapalharem o culto. É uma medida de bom alvitre. Enquanto isso, a criança tem até uma programação mais especial para crianças também. Mas a criança é assim, o adulto não é para ser assim. Você está com o coração amargurado, chateado, mas tem que trabalhar. E você trabalha dando conta do trabalho. Tem que trabalhar, porque você é um profissional. Você não vai ter tempo de chorar no trabalho. O seu coração está em frangalhos. É um acidente, é problema em casa, é a mãe doente, é o filho rebelde. Você está cheio de problemas, mas tem que trabalhar, porque você está sendo pago para trabalhar. O adulto é assim, contém as lágrimas, guarda e continua trabalhando. No final do expediente, vai depressa para casa para agora sim lidar com seus problemas. A criança não chora em qualquer lugar. E Davi fez uma criancice. Resolveu chorar antes de dar orientação aos seus liderados. Ele devia ter levado em consideração que ele era um rei e o povo estava ali aguardando as orientações que ele estava dando. Quem é líder sabe disto, não pode se dar ao luxo de sair para férias, descanso, para se tratar e o povo aguardando as orientações do líder. O líder tem que estar presente e dar orientações para o povo. Davi praticou uma criancice. Por causa disso, ele foi repreendido pelo Joabe, seu sobrinho, que disse: ô meu tio, qual é? Como é que é? O povo está esperando, o povo está alegre pela vitória, o senhor vem aí chorar por causa daquele rebelde do seu filho Absalão. Olha, tem que tomar uma providência, e se o senhor não tomar uma providência, o povo vai embora e eu vou junto com o povo também. Davi caiu em si, recebeu aquela repreensão, tentou enxugar as lágrimas e lavou o rosto, desceu para se encontrar com o povo e aí amainou a situação. Mas ele podia ter passado sem essa. No entanto, este episódio foi registrado na Bíblia para nós aprendermos. Meu irmão, você está com fome, mas tem um crente novo precisando. Você larga tudo, sua fome fica para depois. Você vai cuidar do crente novo, porque a vida espiritual dele está em risco se ele não receber orientação logo. Não tem que deixar para outra semana. Imediatamente, deixa a fome para ser sanada depois. Você vai comer depois. Agora é prioridade, é a obra de Deus. O amor nos manda assim, a responsabilidade nos diz assim. Aquele que está na obra de Deus pôs a mão no arado, não olha para trás, nem para chorar, nem para comer, nem para isso, nem para aquilo. Ele pôs a mão no arado, não olha para trás, ele tem que continuar a obra. Nós estamos precisando de muita gente assim na obra de Deus, porque tem muita criancice no nosso meio. Gente que não vai à igreja porque está cansado, outro porque está frio demais, outro porque está quente demais, outro porque o filho vai chegar em casa e larga a obra de Deus, deixa de ir ao culto. O culto é um compromisso para aquele que é do Senhor. Deixa de ir ao culto porque tem que ficar chorando em casa pelo filho, porque tem que resolver não sei o quê, porque tem que fazer isso, aquilo. Olha,
A obra de Deus é prioridade. Por isso que muitos não estão qualificados para a obra de Deus, porque são como Davi naquela ocasião. Davi naquela ocasião foi reprovado. E ainda bem que ele teve oportunidade de se consertar. Muitas pessoas não têm oportunidade de se consertar. Portanto, guarde essa exortação com você. Tem que chorar? Tem. Você tem que descansar? Tem. Tem que comer? Tem. Tem que fazer necessidades? Tem. Tudo isso tem a sua hora. Mas a obra de Deus é prioritária. Não deixe a obra de Deus para ir chorar ou atender certas necessidades, porque isso é criancice. Há responsabilidades e Deus se confiou a você, é porque Ele espera que você dê conta dessa responsabilidade. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.